Bom, o primeiro pedal da cadeia, Polytune, guitarra entra aqui. Dele eu estou mandando sinal pro Drop da Digitech. Originalmente coloquei ele aqui um pouquinho mais para baixo, né? Eu não tinha a necessidade de acionar ele durante o play. Eu ligo ele quando eu vou dropar uma música e tá tudo certo, eu vou tocar a música inteira com ele acionado, depois eu desligo, então você consegue fazer esse controle na mão. Porém, ele tem uma função muito legal aqui, que é esse momentary, né? Quando você aciona ele, você pode usar esse pedal como se fosse um M, né? Enquanto você está pressionando, ele está oitavando, por exemplo, o sinal, e quando você solta, ele desliga. Aí eu dei uma suspendida para ele ficar, né, o wah-wah não atrapalhar aqui no acionamento. Eu consigo usar ele durante o play em algum trecho de alguma música, enfim. Ficou mais prático aqui, ele mais alto. Dele, eu mando o sinal pro wah-wah, que é um Crybaby Jimi Hendrix, modelo Jimi Hendrix, da Dunlop. Daqui ele vai pro Phase 90, da MXR. E do Phase eu mando aqui para, né, a sequência de drives e distorções. Então eu estou usando o phaser antes dos drives, já usei ele depois. Fica um pouco mais na cara o som, né? Mas eu acho que ele é um pouquinho mais sutil, ficou mais legal. Já faz um tempo que eu estou usando dessa forma. Então eu tenho o OCD como o pedal de overdrive, o mais dos drives, né, o mais levezinho. Aí tem o Riot e o Ecstasy, que a gente, né, alterna aqui como as principais distorções. Depende muito do ampli que eu vou usar. Tem falante que eu sinto que o Ecstasy fica mais legal. Tem ampli que o Riot soa melhor. Então eles têm basicamente a mesma função, mas eu posso alternar entre um e outro aí. De fato, a distorção principal é do Tonex. Eu posso usar esse board de duas formas, né, basicamente, que é o Tonex sendo o meu amplificador. Eu vou mandar esse sinal direto para a linha, mas também já usei deixando ele desligado e ligando esse sinal aqui desse último pedal direto no amplificador. E aí sim esses pedais aqui vão ser utilizados como o principal drive. No Tonex, quando eu uso em linha, então vai ser a drive de base, né, a distorção de base, distorção de solo, onde tem um boost de volume e um delay. E esse clean que eu uso pouco, porque geralmente eu limpo o sinal da guitarra mais no pote de volume mesmo da guitarra, né? Beleza. Daqui então, esse sinal todo que eu mencionei, desde o Polytune até o Ecstasy, tá vindo para cá, ó, no input do Tonex. Esse outro sinal tá vindo das ambiências, né, que começa aqui com o chorus da TC Electronic, modelo John Petrucci, vai para esse Diamond, que é um trêmulo, dele vai para o Carbon Copy, que é um delay, que eu uso basicamente quando eu não estou usando o sinal, o preset de solo aqui que já tem o delay. Então, se eu tiver nesse preset aqui e preciso de um delay, um riff, para uma base, né, um arpejo, alguma coisinha assim, o Carbon Copy vai ser o meu delay. E dele eu mando o sinal para o último pedal da cadeia, que é um Reflector da Marshall, que é um reverb. E também eu só aciono se eu não estiver usando o Tonex, porque eu estou usando o reverb dele para todos os presets. Porém, é um pedal muito útil para mim, porque ele tem duas saídas. Então eu mando um sinal para a linha, para a mesa, e esse outro sinal eu mando para um retorno que eu uso da Yamaha no palco, como se fosse o meu ampli, para eu ter o controle de volume e tal, né? Mesmo que a guitarra esteja vindo nos retornos, nos monitores de palco, eu vou jogar esse sinal para um retorno pessoal, onde eu posso ter um controle maior de volume. Então, basicamente é isso em relação aos efeitos, né? Temos as palhetinhas. Temos um lagarto, fundamental para o funcionamento do board. Um T-Rex e um negócio legal aqui sobre a alimentação dos pedais. Eu uso
uma fonte MXR DC Brick, que ela tem 8 saídas 9 volts e 2 de 18. E esses dois pedais aqui eles funcionam tanto em 9 quanto em 18. Quando eu montei o set, eu tava percebendo um ruído bem chato. E eu testei cabo por cabo, testei tudo e não consegui resolver. Fazendo o teste da alimentação, eu troquei esse cara aqui de 18 para 9 e o ruído parou. Então aí eu usei, né, essa saída do Polytune, que ele também pode alimentar um pedal, e o ruído cortou completamente. Então não sei se é algum problema do pedal, mas em 9 volts está funcionando super bem. Não sinto muita diferença de som entre 9 e 18, para falar a verdade, então ficou em 9 e o problema foi resolvido. Se algum de vocês aí tiver tendo algum problema parecido, pode ser isso solucione, né? Os cabos que eu uso são da Planet Waves, cabos sem solda, né? Então é bem bacana que você pode montar eles do tamanho que você precisar, né? Para mim aqui foi bem útil porque pelo tamanho do board, né, a forma que eu tive que montar o layout aqui, os cabos de tamanho padrão não iam me atender. Então eu consegui um aproveitamento melhor do espaço sem ter que ficar virando o pedal de lado, que isso daí não é cristão, né? Ficou mais organizado assim e os cabinhos são bem legais. Certo? Então é isso.